Então, agora eu vou passar para a doutora Luani, que vai falar sobre um negócio novo aí. Eu sou uma mulher que gosta das coisas novas e difíceis, né? Que eu gosto de coagulação, o pessoal tem medo da coagulação. Vocês vão ver que nem precisa ter medo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre avaliação laboratorial nesse contexto da hemorragia. Doutora Luciana e doutora Denise já mostraram como a gente deve se conduzir e já mostraram que o laboratório é muito importante nesse contexto, né? Então, a gente vai entender um pouco como usar o laboratório ao nosso favor nesse manejo desses pacientes com hemorragia grave. Então, como a gente viu, a hemorragia grave ela pode acontecer principalmente em 3 contextos, né? Que é no contexto do trauma, no contexto de algumas cirurgias, que tem um risco potencial hemorrágico mais significativo, e no contexto da obstetrícia. Fora desse contexto, a gente vai ter sangramento paciente clínico? Vai, mas não é a grande maioria, mas obviamente que a gente vai ter hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, que também podem culminar com hemorragia grave. E a gente viu que o conceito de transfusão maciça na literatura, é dado pela transfusão de pelo menos 10 unidades de CH em 24 horas e transfusão de mais de 4 unidades de CH em 1 hora. E aí isso preocupa um pouco a gente, porque a gente está olhando sempre para trás, né, vendo um diagnóstico retroativo. Mas a gente tem, né, como a gente viu, algumas formas de tentar enxergar isso sem precisar só correr atrás de prejuízo, né, de tentar se antever a essas situações. Então, a doutora Luciana e a doutora Denise já mostraram critérios clínicos para isso. Do ponto de vista hemoterápico, a gente pode pensar, além da questão daquele volume de CH transfundido, a gente pode ver clinicamente um paciente que perdeu 1,5 ml quilo minuto em 20 minutos. Fácil que só de dizer isso, né? Um paciente que perdeu 50% da volemia corporal em 3 horas, ou que perdeu 150 ml por minuto de sangue. Então, a gente viu que aqueles critérios clínicos, o score ABC, o índice de choque, são muito mais fáceis da gente prever, né, que o paciente precisa de uma avaliação mais próxima e de um manejo mais agressivo do ponto de vista hemoterápico. E a gente já viu também que o sangramento é a principal causa de morte nas primeiras horas. 45% desses óbitos no trauma acontece por hemorragia. E aqui é onde eu entro, né, 25% dos pacientes com hemorragia grave, eles desenvolvem uma coagulopatia. E essa coagulopatia, ela vai acontecer, né, ficou aí um pouquinho desconfigurado, mas ela vai acontecer tanto pela diluição, como ela vai acontecer por questões endoteliais, né, fisiopatológicas do próprio indivíduo, e ela vai acontecer por motivos iatrogênicos, por culpa nossa no manejo desse paciente. Então, a gente tem que cuidar para que esse paciente não atinja a tríade letal, né, que é da acidose, da hipotermia, da coagulopatia. Porque quanto mais injúria tecidual, quanto mais hipoperfusão, mais esse paciente vai ter disfunção orgânica. Então, às vezes, eu consigo salvar o paciente, fazer ele parar de sangrar, e esse paciente tem um óbito 24, 48 horas depois, porque eu não consegui, na verdade, tratar esse paciente no tempo correto. Então, eu tenho que prevenir essas disfunções. Então, quando eu estou na frente de um paciente com hemorragia grave, eu preciso parar o sangramento, então eu tenho que tratar as lesões, né? É um contexto de um trauma, é uma cirurgia, eu preciso resolver do ponto de vista anatômico a causa daquele sangramento. Eu preciso evitar a diluição, preciso fazer hipotensão permissiva, preciso controlar os pré-requisitos da coagulação, então a gente tem que se lembrar da acidose, tem que se lembrar da hipotermia, né, para poder que esse paciente tenha um subsídio para que a sua coagulação funcione de uma forma adequada. E eu preciso fazer a reposição dos integrantes da coagulação. Não posso nem só dar soro, não posso dar só concentrado de hemácias. Então, a questão da transfusão balanceada é muito importante, porque a gente precisa lembrar que esse paciente não está perdendo só CH. Esse paciente está perdendo tudo que tem no sangue. Então, as proteínas plasmáticas, as plaquetas, e a gente precisa fazer essa reposição. E como é que eu faço essa reposição? Geralmente, no início, eu estou fazendo às cegas, né? Então, aquele meu paciente que está com hemorragia grave, que eu vi que está com um ABC positivo, que está com índice de choque alterado, eu vou começar a fazer aquela transfusão balanceada de 1 para 1.
Mas eu não preciso ficar fazendo transfusão às cegas o tempo inteiro. Eu preciso, naquele momento que eu ativei o meu protocolo de transfusão maciça, eu preciso coletar exames laboratoriais desse paciente para que eu faça uma transfusão guiada, ou pelos testes convencionais ou pelos testes globais. E aí, quando eu recebo esses resultados, eu preciso entender o que é que eu estou tratando nesse paciente. Então, a gente precisa entender um pouco da fisiologia da coagulação, né? Que aí é nessa hora que todo mundo se arrepia, né? Eu não aprendi esse negócio dessa cascata, né? Esqueça a cascata da coagulação. Vamos tentar entender a fisiologia da coagulação, porque isso tem, né? Isso tem uma lógica. Tá? Qual é o meu objetivo final? Eu quero formar fibrina. Para formar fibrina, eu preciso de trombina. Então, eu estou aqui no meu ponto final, certo? Eu só formo coágulo se eu tiver fibrina, só formo fibrina se eu tiver trombina. Então, no final das contas, eu quero gerar trombina. Para gerar trombina, vão acontecer duas coisas que a gente aprendeu separado, né, mas que, obviamente, em vivo acontece tudo junto. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando um pouco do que é que acontece na hemostasia primária, que é o que a gente lembra da plaquetinha, e aqui o que é que acontece na hemostasia secundária, que são os fatores da coagulação. Mas aí a gente já começa aqui a quebrar os paradigmas. A hemostasia secundária, o que é que essa plaqueta está fazendo bem aqui no meio? Né? Porque, na verdade, em vivo acontece tudo junto. Então, quando eu tenho uma lesão aqui do meu endotélio, com a exposição do subendotélio, o que é que vai acontecer? Primeira coisa é que a minha plaquetinha está circulando ali na sua forma inativa. Né? Essa plaqueta, ela vai ter na sua superfície várias glicoproteínas. Essas aqui são apenas algumas que são as mais importantes, vamos assim dizer. O que é a glicoproteína? O complexo 1B9, a glicoproteína 6, a integrina alfa-2 beta-1 e a alfa-2B beta-3, que é a conhecida glicoproteína 2B3A. Tá? Então, na hora que a plaqueta encontra esse subendotélio exposto, mostrando ali o colágeno para dentro da circulação, essa plaqueta vai se ligar a esse colágeno. Ou ela se liga de forma direta, né, pela glicoproteína 6 e pela integrina alfa-2 beta-1, ou ela se liga por essa moléculazinha super conhecida, que é o fator de Vauve-Lebrun, né, que é de forma bonitinha de se dizer e simples, é a cola da plaqueta. Então, o fator de Vauve-Lebrun, ele faz a cola da plaqueta com o colágeno, e a plaqueta se liga diretamente também por esse complexo glicoproteico. Na hora que isso aqui acontece, que é o que a gente chama de adesão plaquetária, vai desencadear uma sinalização interna na plaqueta que vai levar a um processo de ativação dessa plaqueta. Essa ativação da plaqueta vai fazer com que haja uma mudança da conformação, principalmente da glicoproteína 2B3A. E é com essa mudança aqui que eu vou conseguir fazer a agregação plaquetária, que é a ligação de plaqueta com plaqueta. É mediado por quem? Pela cola da plaqueta, o fator de Vauve-Lebrun. Então, o fator de Vauve-Lebrun e o fibrinogênio, olha o fibrinogênio aqui, né? Na hemostasia primária, mas não é secundária, não, né? Tudo junto. Então, a gente vai ter aqui plaqueta ligando com plaqueta, gerando o aumento do cálcio intracelular e a liberação dos grânulos intraplaquetários que vão liberar nesse meio aqui, eu estou falando aqui de um tecido que foi lesado. Né? Então, nesse meio aqui, próximo a esse tecido lesado, a liberação de vários agonistas que vão fazer uma retroalimentação desse processo. Tá? E aí, na hora que isso aqui acontece, junto com isso, liberei... lesei o endotélio, expus o colágeno do subendotélio. Junto com isso aqui vai ter o quê? Vão ter células do subendotélio que expressam fator tecidual. Na hora que eu expresso esse fator tecidual e que ele se encontra com o fator 7, que foi produzido pelo fígado, está circulando na sua forma inativa, esse fator tecidual é capaz de ativar o fator 7. E aí, esse complexozinho aqui, fator tecidual, fator 7, que está sendo formado aonde? Bem aqui, na superfície da célula lesada, né? Na superfície do fibroblasto lá do meu subendotélio. Esse complexo vai ser capaz de ativar fator 10, de ativar fator 9. E essa ativação de fator 10 vai ser capaz de fazer a iniciação
do meu processo de formação de trombina. Porque esse fator 10, junto com o fator 5, que também é ativado por esse complexozinho aqui, vai ser capaz de quebrar a protrombina em trombina. Então, já aqui no começo, com a exposição dessa célula, eu já começo a gerar trombina para poder formar um pouquinho de fibrina. Só que isso aqui está acontecendo só na superfície das células que expressam o fator tecidual, bem aqui onde teve a lesão. Então, é um processozinho pequenininho. Tá? Quando a gente gera trombina, é que acontece o grande boom, é o que a gente chama da amplificação do processo. Por quê? Porque a trombina vai ativar fator 5, vai ativar a plaqueta, olha ela bem aqui, como agonista plaquetário. E aqui é a grande diferença, ela ativa o fator 8. E aí, na hora que a trombina ativa o fator 8, é que eu vou formar esse complexo aqui, que é o conhecido complexo tenase, que é o fator 9, já está ativado, junto com esse 8 ativado, forma o complexo tenase e é capaz de ativar grandes quantidades de fator 10. Isso daqui já está acontecendo onde? Na superfície da plaqueta. Então, esse processo de adesão e de agregação, em que eu começo a agregar uma plaqueta na outra, vai expandindo a minha superfície trombogênica. E, nessa expansão da superfície trombogênica, eu deixo de fazer fator de coagulação ativado só na superfície da célula subendotelial aqui exposta e passo a fazer essa ativação em cima de uma superfície de plaquetas ativadas. E aí esse complexo tenase vai ser capaz de fazer o quê? Junto com o fator 5, transformar a protrombina em trombina. E aí, como eu estou formando isso aqui em grande quantidade, porque eu tenho o 8 ativando esse processo, eu vou ter grande formação de trombina. E aí, gerando muita trombina, eu gero muita fibrina e formei o meu coágulo. Não é muito mais fácil a gente entender, né? Gente, ela tão rindo, mas eu acho super mais fácil de entender do que pegar o 12, que ativa o 11, que ativa o 10, que ativa o 9, que ativa o 8. E essa cascatazinha não adianta decorar, a gente tem que entender. Qual é o meu objetivo? Formar trombina, certo? Eu quero gerar trombina. Para gerar trombina, eu preciso de plaqueta funcionando, eu preciso de fator de coagulação. Se estiver faltando uma coisa, se estiver faltando outra, meu coágulo vai ser frágil. Tá? Então, no final das contas, é isso aqui que eu quero. Mas, quando eu falo de laboratório, eu preciso entender que cada exame do laboratório vai me mostrar uma coisa nessa cascata. Então, eu preciso entender o que é que eu tenho que repor a partir dos resultados que eu tenho. Por isso que eu sempre falo disso aqui, porque a gente precisa... Obrigada. Porque a gente precisa entender o que é que a gente está fazendo. Tá? E aí, quando eu vou falar dessa avaliação laboratorial, eu tenho duas formas de avaliar. Seja pelos nossos testes convencionais, seja pelos testes viscoelásticos. Os testes convencionais, eles têm uma vantagem, eles estão amplamente disponíveis em geral. TAP, TTPA, contagem de plaqueta, a maioria dos laboratórios tem. Eu disse em geral, assim, bem enfatizando, por quê? Porque fibrinogênio também está aqui nos testes convencionais e tem um monte de hospital que ainda não faz, mas que deveria fazer, é exame básico da coagulação. Tá? Então, quando a gente fala de exames básicos de coagulação, eu estou falando de um hemograma, para eu ver minha plaqueta, um TAP, TTPA, um fibrinogênio. Mas qual é o problema dos testes convencionais? Né? Ele tem essa vantagem, mas ele tem um tempo para ser liberado. Na melhor das hipóteses, como o hospital universitário conseguiu padronizar, 45, 50 minutos, eu estou liberando o primeiro pacote dos exames. E o IJF também. Né? Consegue liberar isso em 45, 50 minutos. Na grande maioria dos hospitais, 3, 4 horas. Né? E aí, 3, 4 horas, meu paciente sangrando, para eu ter o primeiro TAP, TTPA e contagem de plaqueta, a gente já viu que não é um tempo aceitável. Outra coisa, na hora que eu recebo essa amostra, a primeira coisa que eu faço é centrifugar a amostra, que é para obter o plasma pobre em plaqueta. Então, eu faço uma avaliação isolada dos elementos da hemostasia. O TAP-TTPA, o TAP vê simplesmente se eu tenho fator 7, o TTPA vê se eu tenho os fatores da via intrínseca, né, 12, 11, 9 e 8, e os dois juntos vão ver os fatores da via comum, 2, 5, 10, fibrinogênio. E a dosagem de fibrinogênio pelo método de Clauss, que é um método convencional. Então, eu não estou avaliando como é que essa coagulação está se comportando de fato, como acontece em vivo.
E aí é onde entra uma grande vantagem do teste viscoelástico. Eu faço ele em sangue total, então eu estou avaliando realmente com todos os componentes envolvidos na coagulação. De 5 a 10 minutos eu tenho os primeiros resultados. Então, em 5 a 10 minutos eu já sei se meu paciente precisa de plasma, de plaquetas, de crioprecipitado. Ele faz uma avaliação da fibrinólise, que os testes convencionais, hoje, tirando o teste de lisdeoglobina, que canto nenhum mais faz, você não tem como avaliar a fibrinólise desse paciente. Então, eu só vou conseguir aqui, na prática, né, nos testes viscoelásticos. É um exame que é um point of care, ou seja, é um exame que é para estar próximo ao paciente. Tá? Grande dificuldade, a disponibilidade. Aqui no estado do Ceará, a gente só tem na capital, Hospital de Messejana, que faz para cirurgias cardíacas, HGF, que faz transplante hepático, e o Hemose implantou, desde 2021, um serviço para atender as demais unidades que não tem. Então, quem é que faz hoje com o Hemose? Hospital Universitário, Maternidade e Escola, manda a amostra para a gente. Antes da gente, o IJF já tinha para atender os pacientes do trauma. Né? Desculpa. O IJF já tinha, né? Então, a Messejana, HGF-JF, em 2021, que é o serviço mais recente do Hemose, que a gente atende César Caus, atende o Hospital Universitário, Maternidade e Escola, e atende também ao Hospital Regional da Unimed. Mas aí a gente tem a questão do custo. Né? Estou falando de testes convencionais que eu vou gastar ali R$20 no máximo para fazer. Aqui eu estou falando de R$1.000 para poder fazer uma curva. Né? Então, a gente vê que o custo é uma coisa que ainda pesa um pouco. Né? Mas, se a gente for pensar que na saúde a gente não tem que gastar menos, a gente tem que gastar melhor, né? Então, eu consigo entregar um valor melhor para o meu paciente com aquele investimento da tromboelastometria. E aí a gente tem duas formas de fazer teste viscoelástico disponíveis no mercado brasileiro. Pela tromboelastometria rotacional, né? Esse aqui é um dos equipamentos, ou pela tromboelastografia. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Os dois vão ter os mesmos objetivos. Tá? Quando é que a gente indica fazer? A gente viu que o custo é alto, então a gente precisa gastar melhor indicando bem, né, para quem a gente vai fazer. Então, o paciente com trauma grave, esse paciente do IJF, né, o paciente do transplante hepático e da cirurgia cardíaca, são dois contextos que a literatura é inquestionável do benefício, porque a gente sabe que quanto mais a gente transfunde, se a gente transfundir principalmente de forma desnecessária, a gente aumenta a morbidade e mortalidade. Então, a gente, transfundindo, guiado pela tromboelastometria, você vai transfundir menos, vai transfundir melhor. Cirurgias extensas com alto potencial hemorrágico, pelo mesmo contexto de transfundir melhor. Sangramento obstétrico grave e no sangramento grave com indicação de transfusão maciça. Então, são as indicações formais do uso da tromboelastometria. Ah, mas é porque eu estou com meu paciente na UTI, que ele está internado há 50 dias, e ele está caindo a hemoglobina. Todo dia cai meio ponto, não tem benefício. Tá? Você vai buscar investigar esse paciente de outra forma. Ah, não, mas é porque eu vou fazer uma cirurgia, meu paciente não tem história nenhuma de sangramento, mas o TTPA dele está alargado. Tá bom, investigue com teste convencional. Por que o TTPA está alargado? Vai dosar os fatores da coagulação. Então, a gente precisa saber indicar bem quando é que a gente vai fazer a tromboelastometria. Qual é o princípio desse teste? Tá? Tanto da tromboelastometria quanto tanto o ROTEM quanto o TEG, que são as duas marcas disponíveis no mercado, eles vão ter o mesmo princípio, eles vão dar curvas parecidas. Né? Aqui no quadrante, aqui na parte superior, seria a curva do ROTEM, na parte inferior, a curva do TEG. Eles vão ter nomes diferentes para os mesmos intervalos que a gente vai avaliar, mas com a mesma avaliação. E qual seria a diferença do ROTEM para o TEG? O ROTEM eu consigo fazer 4 ensaios ao mesmo tempo, então eu consigo avaliar de 4 formas diferentes a coagulação. No TEG, eu só consigo fazer 2 por vez. No ROTEM, eu tenho um ensaio que me mostra especificamente o fibrinogênio, no TEG não. Então, por isso que acaba que os serviços que têm tromboelastometria disponível é pela metodologia da tromboelastometria rotacional, por conta dessas vantagens que ele oferece. E aí, o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente vai ser tromboelastometria rotacional. Essa aqui é uma foto do equipamento. Né? A gente vai ter aqui uma cubeta, que é essa cubetazinha. Eu vou colocar dentro dessa cubeta o sangue total do meu paciente
junto com o reagente e vou acoplar essa cubeta aqui nesse pino, tá? E aí o que é que vai acontecer? Esse pino central, ele vai começar a rodar, por isso que o nome é rotacional, né? Ele vai começar a rodar. E ele vai medir a viscoelasticidade desse sangue. Quanto mais fino o sangue, mais livre o pino gira. Quanto mais denso, mais viscoelástico o sangue, ou seja, quanto mais trombina eu tenho, com maior dificuldade esse pino vai girar. Então, a gente vai fazendo essa, na hora que eu jogo o reagente, eu vou estimular a coagulação desse paciente, né, para poder enxergar qual é a capacidade que esse sangue tem de gerar trombina, certo? Então, à medida que eu vou formando fibrina, essas traves de fibrina vão ligando esse pino central com as paredes da cubeta e esse pino vai ficando mais difícil de girar. E aí começa a formar esse gráfico. Na hora que eu coloco a amostra, o pino gira livre, eu não formo gráfico nenhum. É essa primeira fase do teste, que é essa linhazinha reta aqui, que a gente chama de CT. Que na hora que ele fecha, na hora que eu começo a abrir aqui, eu fechei o meu CT, é o tempo que eu demorei para iniciar a coagulação, o tempo que eu demorei para iniciar a geração de trombina. Nesse primeiro intervalo, o que é que eu já consigo ver? Principalmente fator de coagulação e também fibrinogênio. Lembra que a gente precisa do fibrinogênio lá no início da cascata da coagulação. E aí, aqui eu vou ver também o quê? Influência de droga, heparina, por exemplo, né? Então, os anticoagulantes eu enxergo bem aqui. À medida que esse pino vai ficando mais difícil de se movimentar, que o sangue vai ficando mais viscoelástico, eu começo a abrir essa curva. E aí essa curva vai chegar no momento que ela vai atingir sua amplitude máxima, que é esse MCF, é a amplitude máxima do coágulo. Isso aqui, dependendo do paciente, mas num paciente com a coagulação normal, vai acontecer em torno de 20 a 30 minutos, tá? E aí, nessa amplitude, quem é que vai influenciar? Quanto mais trombina eu gero, mais amplo o meu coágulo, né? A minha curva. Quanto menos trombina eu gero, menos estreito, né? Mas com a menor amplitude vai ter a formação do meu coágulo. Então, quem é que vai ter influência disso aqui? Plaqueta, por quê? Se eu tiver uma superfície de plaqueta grande, eu formo trombina mais fácil. E fibrinogênio. Se eu tiver muito fibrinogênio, eu formo fibrina mais fácil. Então, essa segunda fase, eu vou ver basicamente fibrinogênio e plaqueta. Mas eu acabei de dizer que a tromboelastometria é ótima, porque em 5, 10 minutos eu consigo dizer se falta fator, que eu estou dizendo bem aqui no CT, e se falta fibrinogênio e plaqueta. Mas você está me dizendo que é com 30 minutos que fecha o MCF. Por isso que a gente tem estudos na literatura correlacionando a amplitude de 5 minutos e de 10 minutos com esse MCF. Então, a gente já tem parâmetro definido de amplitude em 5 e em 10 minutos para eu dizer se está normal ou se está patológico, tá? E à medida que o coágulo vai se formando, o exame ele dura, essa curva corre por 60 minutos. À medida que ele vai se formando, eu vou avaliar se eu formei o coágulo e esse coágulo permaneceu estável, ou se esse coágulo está sendo lisado com a maior facilidade. E é aí que eu consigo ver a hiperfibrinólise. Se esse coágulo ficar estável, essa curvinha aqui vai ficar retinha até o final de 60 minutos. Se esse coágulo estiver frágil, essa curvinha vai fechar. Quer dizer que eu comecei sem formar coágulo, formei o coágulo, lisei. Então, eu volto para a linha de base quando eu faço uma hiperfibrinólise. E eu vejo isso através do ml ou lise máxima, que é que eu mensuro foi a lise que aconteceu naquele coágulo, tá? Na tromboelastometria, a gente vai ter 5 ensaios diferentes. Eu consigo fazer 4 por vez por paciente. Quais são os ensaios que são obrigatórios? São os ensaios que me dão informação global, que é o Extend, tá? Que ele vai ter fator tecidual recombinante estimulando a coagulação, então é essa curvinha aqui. No Extend é onde eu vou ver a maior parte dos meus parâmetros. Então, eu vejo CT, se está faltando fator de coagulação, e eu vejo amplitude, seja no A5, no A10 ou no MCF. Vai ser o protocolo da sua instituição que vai definir, tá?
Além do Extem, então no Extem eu já vejo CT alargado, falta fator de coagulação. Amplitude diminuída, ou é fibrinogênio ou é plaqueta. Como é que eu tiro a dúvida? Pelo FibTem. O FibTem ele tem a citocalasina, que é um potente inativador de plaqueta. Então, na hora que eu tirar a plaqueta do meio, o que é que sobra na amplitude do meu coágulo? Fibrinogênio. Então, eu olho aqui para o FibTem. Olho para o Extem. Está estreito, pode ser fibrinogênio ou plaqueta. Olho para o FibTem. O FibTem está normal, então está faltando plaqueta. O fibrinogênio está estreito, então está faltando fibrinogênio. Tá? Então, esses 2 ensaios são obrigatórios para todo mundo. Naqueles pacientes que eu já sei que tem um distúrbio de coagulação da via intrínseca, por exemplo, o hemofílico, ou no paciente que está usando heparina, por exemplo, na cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea que usou heparina. Eu já posso fazer de cara também aqui o meu INTEM. Tem outros contextos? Tem. No paciente com sangramento grave, que eu imagino que esteja faltando todos os fatores da coagulação, como no trauma. Geralmente eu passo o INTEM de cara. Tá? E aí o INTEM, ele só vai me dizer o que o Extem não me diz. Se está faltando fator da via intrínseca. Se é fator, o que é que eu olho no INTEM? O CT, que é onde vem fator. O resto, eu não tenho dados na literatura parametrizados para definir, para usar ele para guiar a transfusão. Como o INTEM me diz efeito de droga, né? Então, eu tenho um outro ensaio, que é o EpiTem. O EpiTem ele tem heparinase. Heparinase, como o nome já diz, é uma enzima que quebra heparina. Se o meu paciente que está lá, sair da cirurgia cardíaca, tem um INTEM alargado, esse INTEM pode estar alargado por falta de fator ou por efeito de heparina. Como é que eu tiro a dúvida? Passo um EpiTem. Se eu joguei heparinase e o CT corrigiu, era heparina. Joguei heparinase, o CT não corrigiu, é fator de coagulação. E tem um 5º ensaio, que geralmente a gente vai usar nesse contexto do trauma, no contexto da obstetrícia, que é o APTEM. O APTEM tem a protinina. A protinina é um antifibrinolítico que foi usado no passado como antifibrinolítico, mas que hoje em dia não tem uso clínico. Como ele é um antifibrinolítico, na hora que eu estou vendo aqui, está vendo que esse gráfico aqui, a minha curvinha está bonitinha, né? O meu coágulo está seguindo inteiro até o final. Se eu tivesse um coágulo que fechava, eu preciso avaliar se ele está fechando por hiperfibrinólise. Como é que eu tiro a dúvida? Eu passo um APTEM. Eu estou como se eu estivesse dando um antifibrinolítico naquela amostra. Se corrigir essa lise, então é porque tinha hiperfibrinólise. Se não corrigiu a lise, aí pode ser retração plaquetária, deficiência de fator 13, aí entram outros critérios. Tá? Então, chegando nas nossas conclusões, na hora que eu estou falando de hemorragia grave, a gente tem que lembrar de fazer a avaliação da hemostasia. Tá? Então, fique cego o mínimo necessário. Colha exames laboratoriais a cada 60 minutos e avalie e transfunda guiado por esses exames. Não adianta gastar R$1.000 numa tromboelastometria e não avaliar na hora que você tem o resultado. Esse exame não serve para ser avaliado 3, 4, 5 horas depois. E não adianta passar uma tromboelastometria, ver que fator de coagulação está normal e transfundir plasma do mesmo jeito. Ou você usa o exame para guiar a sua conduta clínica ou não gaste com isso e deixe para gastar, né? Deixe para alguém gastar de forma adequada. Tá? Os testes viscoelásticos têm uma vantagem de ter uma resposta mais rápida, como a gente viu. Né? Então, por exemplo, esse paciente aqui tem uma hipocoagulabilidade significativa. Essa curvinha aqui tracejada seria a amplitude esperada do meu coágulo. Esse paciente tem uma amplitude bem reduzida, então não sei se dá para vocês enxergarem, daí vocês vão acreditar em mim. Né? Ele tem um CT alargado, normal até 79, ele está com CT, nem eu estou enxergando, né? Ele está com CT de 342, então é um paciente que tem uma deficiência grave de fator de coagulação. Então, em 342 segundos, eu já sei que esse paciente precisa tomar fator de coagulação, precisa fazer plasma. O A10 desse paciente, né, com 10 minutos aqui, tem um A10 de 19, no Extem, no FibTem, um A10 de 6. Então, a amplitude total do coágulo dele está 19 milímetros, o normal seria acima de 40.
E quando eu olho para o fibrinogênio, ele tem um fibrinogênio de 6, o normal seria acima de 12. E eu estou olhando isso com 10 minutos de exame. Então, com 10 minutos de exame, eu já sei que esse paciente precisa tomar plasma, que ele vai precisar tomar crioprecipitado, porque o fibrinogênio está estreito, e ele vai precisar de plaqueta, porque se o normal é 40, o fibrinogênio normal é 12, está com 6, dando fibrinogênio, eu vou aumentar no máximo 6. Então, ele vai chegar com uma amplitude no máximo ali de 25. Então, eu preciso também de plaqueta para poder melhorar aqui esse coágulo desse paciente. E ele tem outra coisa interessante. O coágulo normal seria esse aqui, ó, retinho até o final, ele estreita. Aí a gente olha para o ml, que é esse dado aqui, a lise máxima, 52%. Então, ao final de 60 minutos, 50% do coágulo que ele formou, ele destruiu. Na hora que eu passei o Aptem, que eu joguei a proteinina, normalizou a curva. Então, esse paciente tem tudo. Hiperfibrinólise, deficiência de fator, deficiência de plaqueta, deficiência de fibrinogênio. E eu consegui ter essa informação, maior parte dela, em 5 minutos, 10 minutos. Né? Então, faz diferença, porque a gente sabe quanto mais tempo sangrando, maior a mortalidade desse paciente. Mas essa informação aqui é crucial. A indisponibilidade de teste viscoelástico não justifica a não avaliação da hemostasia do paciente. Então, se você não tiver tromboelastometria, faça os testes convencionais. Lembre que, na hora que sai o resultado desse teste, não é como esse paciente está agora, é como ele estava 1 hora atrás. Ele ficou 1 hora sangrando ainda. Então, muito provavelmente, se você não fez as reposições nesse período de 1 hora, a coagulação dele está pior agora do que o que estava há 1 hora atrás. Tá? Então, a gente sempre precisa lembrar disso, certo? Então, eram essas informações de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês.